Queria agradecer a presença de vocês. O seu Jurandir já agradeceu, mas queria agradecer novamente. E dizer que do lado de cá é meio difícil. Quando a gente inverte o ângulo, igual da outra vez que eu vim, também deu uma... Então eu espero fazer tudo direitinho aqui. E espero que a reflexão de hoje seja válida no coração de vocês. Eu preparei com carinho, é um tema que parece fácil, mas na hora que você começa a estudar, você começa a perceber muita coisa diferente do que você tinha lido antes. Então, quis trazer hoje pra gente a fé move montanhas. Que a gente já ouviu muitas vezes essa frase, né? E nem sempre a gente para refletir um pouco mais profundamente, né? Inclusive eu vou começar então lendo o trecho dessa frase que está em Mateus, né? Mateus, anotei aqui. Não sei onde eu anotei, vai aparecer alguma hora aí. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Está aqui, Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, Jesus, né? Um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Vocês imaginam Jesus falando uma coisa assim? Eu não imaginava, tá? É difícil, né? Mas enfim. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nesse trecho, que um homem, né, pede para Jesus para curar o filho dele, né? E os discípulos não tinham conseguido, ele já havia levado essa criança e os discípulos não haviam curado, foi pedir para Jesus, né? E Jesus curou. E quando os discípulos perguntaram por que a gente não conseguiu, então o que ele responde? Por causa da incredulidade. Ou seja, falta de acreditar, falta de confiança. Nem eles mesmos tinham certeza de que eles podiam curar, né? Então, tem umas figuras muito bonitas que a Leocrécia me ensinou a usar na internet. Depois ela pode ensinar vocês também. E eu escolhi essa primeira, né? Essa montanha enorme, né? Que quando a gente fala montanha, a gente imagina uma coisa grande, né? Robusta, imperiosa. E é mesmo, né? Que é uma montanha, né? Imagina Jesus falando que a gente pode mover uma montanha. Como assim? Né? Será? E aí, a fé transporta montanhas, é como está aqui no livro do Evangelho, né? Mas é o jeito que a gente entende, move, transporta, enfim. Faz ela se mexer, né? E aí eu coloquei essa outra figura com Jesus, né? Orando e com a montanha grande no fundo. E aqui tem uma plantação de mostarda. E quando eu vi essa plantação de mostarda, eu tentei enxergar um grãozinho, né? Falei, gente, mas é minúsculo mesmo. E eu até fui procurar o grãozinho da mostarda. E eu até ia pôr na cadeira de vocês, só que ninguém ia nem ver, ia sentar em cima.
Até as crianças que iam me ajudar vieram falar, mas pode sentar em cima? Eu falei, não, mas eles vão enxergar. Daí quando eu olhei para a cadeira, eu falei, eles não vão enxergar, vamos tirar. Então não dá nem para ver no meu dedo aqui. Aqui tem um montinho bem grande, mas olha o tamanho da mostarda. Não dá nem para ver. Agora, vou até passar. Então, a primeira coisa que eu pensei... Passa para as pessoas irem. Quando eu vi essa imagem e essa frase de Jesus, se a gente tivesse a fé como um grão de mostarda, a gente conseguiria mover. Aí eu falei, gente, mas a minha fé é menor do que esse grão de mostarda, então pode sentar, filho. É para ir passando. Pode deixar ele entregar. Pode. Então eu fiquei com vergonha. Foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu comecei a estudar isso. Falei, gente, um grão de mostarda. A minha fé é menor que isso então, porque eu não consigo mover montanhas. E aí cada um de vocês para pensar. Vocês acham que a fé de vocês é maior que esse grão de mostarda? Porque eu achava que a minha era. Falo, não, eu tenho mais fé do que isso. Minha fé é poderosa, eu acredito muito em Deus, eu rezo, né? Eu tento fazer o bem e tudo mais. Mas aí quando eu vi isso, eu falei, gente, eu acho que eu preciso ser mais humilde. Só que quando você vê todos os grãozinhos juntos, né? Você vê que eles ficam grandes, poderosos, até quase do tamanho da montanha, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, de acordo com o Evangelho, né? O texto eu peguei daqui do Evangelho. A fé robusta, ou seja, né, uma fé forte, bem embasada, ela dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. E a fé que é vacilante, ela traz a incerteza. Ou seja, aquela incredulidade que Jesus falou aos discípulos, era essa incerteza. Então era uma fé que era vacilante, não era tão robusta. Porque se fosse robusta, ela traria a energia e os recursos necessários para que eles atingissem o objetivo. Pode sentar, por favor. Obrigada, viu? Então, a fé não é só você acreditar em algo também. E ela também não está só ligada à religião. Toda vez que a gente fala de fé, a gente pensa em religião. Mas cada religião tem os seus dogmas particulares, cada um tem os seus rituais, as suas crenças. E a fé é maior do que isso. Ela pode ser cega ou raciocinada. Quando ela é cega, é aquela fé que aceita tudo que falam como verdadeiro. E vão levando aquilo na cabeça adiante. Só que o excesso disso produz o fanatismo, né? Você ficar cego mesmo. E seguindo, sem questionar, enfim. E o Evangelho diz que cedo ou tarde, esse tipo de fé se destrói, pois ele repousa às vezes sobre o erro. E a fé raciocinada, ela tem por base a verdade. E assim, ela não tem nada a temer do progresso das luzes. Porque o que é verdadeiro na escuridão também é quando tem luz. É a mesma coisa. E isso o Espiritismo nos fala, né? Porque o Kardec, que codificou, né, toda a nossa doutrina, ele era um cientista. Então ele foi atrás de provas. Ele foi atrás do quê? Da verdade, de fatos. Para quê? Para que fosse inquestionável. E quando havia questões, ele ia atrás das respostas, para que cada vez mais fosse uma doutrina racional, né? Essa que o Evangelho está nos falando. Então a fé, ela não é uma coisa que se impõe, que você tem que convencer as pessoas, ela é adquirida. E todos nós podemos possuí-la. Todos nós temos a sementinha aqui dentro. E cabe a gente fazer crescer essa semente por nossa vontade ativa, ou seja, agindo, né?
E a fé também não é uma coisa que dá para se medir. Você não mede a fé. Quem que tem mais fé aqui de nós? Né? Quem tem mais fé na sua família? Nos seus amigos? Ela é individual, né? Assim como o amor. Não dá para medir quem ama mais, ou como a dor, quem sente mais dor. É uma coisa individual, é até uma falta de respeito quando a gente diminui a dor do outro, ou o amor, ou a fé do outro. Então, não tem como medir, não tem como se impor, ela é adquirida, conservada e a gente faz ela se multiplicar, né? E individual. Estou apertando errado. E o Evangelho diz que essa fé cega, né, sem questionar e tudo mais, que pode até virar um fanatismo, ela não é mais desse século, isso já passou. Agora a gente está mais moderno, então a gente precisa ir atrás das respostas, né? Não aceitar tudo. E por que ele fala que esse tipo de fé cega traz o maior número de incrédulos, que no fim viram incrédulos? Porque ela quer justamente impor. E quando você impõe, você está abdicando duas preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que sempre vem atrás da gente, né? Então, ela deixa nascer a dúvida no espírito. E a raciocinada se apoia sobre a lógica, não deixa dúvidas. Então, quando houver dúvidas, vai buscar a compreensão. Já até me antecipei, né? Então, ele diz assim: tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admita uma fé sem controle. Amai a Deus, mas saber por que o amais. Não só porque falam que precisa amar a Deus, porque vai te dar medo se você não amar, você vai ser castigado ou coisas desse tipo. Você tem que entender por que você ama a Deus. Seguir os conselhos de Jesus, por exemplo, mas entender por que você deve segui-los. Por que você quer segui-los? Aonde isso vai te levar? Por que é importante isso para mim? Faz sentido? Não faz? Né? Então, para a gente ter uma fé robusta, a gente tem que ir atrás disso. E quando a gente faz isso, a espiritualidade amiga vai nos mostrar caminhos, vai nos iluminar e nos dar os meios para a gente chegar lá, no que a gente quer. Então, ele diz: crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, as curas que a gente vê na Bíblia, que Jesus faz, por exemplo, são obra de fé. Lembra aquela da mulher hemorrágica, né? Que foi atrás e tocou o manto de Jesus e ele sentiu na hora que alguém me tocou. Já foi feita uma palestra aqui linda sobre isso também. E ele fala para ela: sua fé te curou. Né? E aí eu vou citar aqui um vídeo que eu vi, eu até depois posso compartilhar esse PowerPoint, que tem aqui o link, que é do Haroldo Dutra Dias. Eu não sei, acho que muita gente já deve conhecer, eu vi alguns vídeos dele e achei o máximo ele. E ele tem essa justamente falando da fé, né? Acho que dura uns 10 minutos. Mas para quem não conhece, ele é um juiz de direito de Minas Gerais, ele é escritor, tradutor, conferencista e espírita brasileiro. E ele diz, nessa palestra, que um dia perderemos o controle de tudo. Que ele fala até que já existe uma fila, que uma hora vai chegar a nossa vez de morrer. E nesse dia, quando esse dia chegar, a gente não vai ter mais controle de nada. A gente não vai para o trabalho, nem nesse dia, nem no dia seguinte, nem nos próximos. A gente não vai poder terminar a janta. A gente não vai poder ir buscar o filho da escola. A gente não vai ter mais controle. Acabou. E ele diz que é por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Que a gente morre de medo de morrer
porque a gente não vai ter mais o controle. E aí ele pergunta para a plateia, mas alguém aqui está controlando a rotação da Terra agora? Porque se não tiver, a gente está perdido, né? Porque ela está aí girando. Alguém está controlando a plantação, a colheita do café aqui da região, para a gente saber se vai ter o que comer nas próximas semanas? E ele fala que não, que a gente pode prever, fazer, né, projetos, planejar, mas ele diz que até a agricultura é um ato de fé, porque você planta, confia que vai colher. Mas você não sabe se vai vir uma peste comer tudo, se vai dar uma chuva, ou se não vai chover e aí não vai molhar. Então, até isso ele fala, que eu nunca tinha pensado nessa maneira também. A agricultura também é um ato de fé. E aí, ele dá alguns exemplos, né? Quando a gente entra num avião, a gente está entregando a nossa vida ao piloto. E a gente está confiando que ele vai levar a gente para o céu e vai trazer de volta para o chão, lá no lugar que a gente comprou a passagem para ir, né? E isso é um ato de fé. Você está confiando na sua vida àquele piloto. Você não sabe se vai dar um piripaque nele, se ele vai dormir no volante, o que vai acontecer. E você tem que acreditar e confiar. Quando você vai no médico, você vai fazer uma operação. Ele conta que ele uma vez foi fazer uma cirurgia e deu maior tremedeira nele. Ele não sabia se era frio, se era nervoso. E aí eu até lembrei na hora do dia que Gabriel nasceu, foi a mesma coisa. E eu até perguntei pro médico, eu tô tremendo, é de frio, é de nervoso? O que é isso? Porque eu não tô conseguindo controlar. É uma coisa que você não tem o controle. E aí dá medo? E aí você fala, minha vida está nas mãos de quem? Desse médico. Vamos ver, a minha vida e a vida do meu bebezinho, né? Lindo. E deu tudo certo, né? Então, por isso, quando o evangelho entra numa alma, ele ensina a fé. E a fé tem a ver não só com acreditar, com confiar, é a entrega, a sua entrega. E aí ele fala, com o evangelho, Jesus nos ensinou a entregar a nossa vida ao doador da vida, Deus. Deus é nosso piloto da vida. Algumas situações aqui terrenas, a gente confia no piloto, no motorista do ônibus, do Uber que você pegou hoje cedo, no médico, mas a vida toda a gente confia, ou deveria confiar, a Deus, que é quem nos deu a vida. E quando a gente reza o Pai Nosso, por exemplo, igual a Miriam aquela vez que trouxe, explicadinho, né? Todas as frases do Pai Nosso, que foi ótima. Quando a gente fala lá, Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente realmente quer que seja feita a vontade dele? A gente fala, mas a gente pensa, mas se fosse daquele jeito eu ia ficar muito grata, né? Mas seja feita a sua vontade, mas eu ia ficar tão feliz se fosse assim, essa. É importante a gente aprender que ele sabe o que é bom pra gente, né? E a gente aprende isso aqui nessa doutrina, mas pôr em prática já é um pouco mais difícil, né? Mas a gente vai fazendo esse esforço a cada aprendizado, a cada leitura, a cada palestra, curso, enfim. Entendendo que realmente, Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse mais, que aconteça o que for melhor para mim, então conforme a tua vontade, né? Isso é ter fé. E o Haroldo fala que quando a gente consegue fazer isso, a gente tira toneladas das nossas costas, porque a gente aprende o quê? Que tem a parte que me cabe, e eu quero fazer a minha parte, e tem a parte que cabe a Deus. Então eu faço a minha parte e confio que Deus sempre faz o dele. Quando nos entregamos, a fé é divina. E ela produz uma serenidade no espírito. E isso cura a nossa alma, porque você passa a emitir energias que são bálsamos, que fazem bem. E a doutrina espírita nos convida a caminhar com autonomia, ou seja, entender cada passo que a gente está dando, por que a gente está andando para cá, para lá, mais rápido, mais devagar, e não só ir junto com o pessoal que está indo. Então, eu estou andando porque a fila está indo, o de trás está me empurrando, né? Não, ela nos ensina a saber por que a gente está dando aqueles passos e para onde a gente está indo. Então, que é para a gente assumir as rédeas
Assuma as rédeas do seu destino espiritual naquilo que lhe compete e saiba entregar as rédeas para Deus naquilo que lhe diz respeito. Então, a fé, quando é sincera, ela nos dá essa paciência, essa serenidade, essa calma, porque você entrega, você confia e você recebe de volta o que você precisa para atingir seus objetivos, né? E aí, coincidentemente, falando dessa energia e desse bálsamo, a gente está estudando... Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui, mas tudo bem. A gente está estudando no ESD justamente essa parte do fluido. Deixa eu só vir para cá. E o que fala aqui, até coloquei o item, que é no item 5 desse capítulo do Evangelho, ele fala assim: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal. Para quem não sabe, o fluido universal é o que forma tudo nesse mundo. Todas as substâncias químicas da tabela periódica e todo o resto que a gente ainda nem conhece é formado por este fluido. E nós também. E adivinha o que mais? Pensamento é formado por isso. E quando a gente pensa, a gente transforma esse fluido. Quando a gente fala, a gente transforma. Quando a gente sente, a gente transforma esse fluido, que é essa energia que está em tudo. Em tudo. Então, olha o poder que a gente tem nas nossas orações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e ações, de transformar tudo. E aí, vocês lembram qual que era o tema da palestra? De mover montanhas. Então, quando Jesus fala dessa montanha, ele não está falando que a gente vai sair por aí trocando de lugar a montanha, o sol, a lua, né? Vamos mudar aqui como é que está esse espaço. Mas a montanha que ele fala são as dificuldades, é o sofrimento, é o nosso egoísmo, orgulho, medo. É isso que a gente pode tirar da nossa frente. Falar, saia daqui e vai para lá. E a gente tem esse poder. E a ciência cada vez mais também está provando isso. Então a espiritualidade e a ciência estão chegando, estão se encontrando nesse consenso que isso é verdade, né? Então, a mente é a força que gera toda a movimentação da nossa vida. Seja para aprisionar ou libertar. Seja para o bem ou para o mal. E nosso pensamento cria a vida que a gente procura. Se a gente sente alegria, a responsabilidade é nossa. Se a gente sente tristeza, raiva, desespero, a responsabilidade é nossa. Então, nós atraímos o que nós pensamos. E aí, agora eu vou voltar nesse coração, que é o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Então, olha que profundo, dá vontade de enxergar, né, as fibras lá do coração, eu até coloquei aqui. E quando a gente consegue isso, olha o tantinho de anjo em volta da gente, nos ajudando, sabe? E é isso que acontece e movimenta tudo. E agora, eu juro que eu estou terminando. Eu queria só mostrar nessa parte da ciência, por exemplo, como é verdade que a gente transforma realmente com palavras e sentimentos. Esse cientista japonês, Masaru Emoto, ele demonstrou isso com um experimento de deixar água normal, com pensamentos, palavras, músicas positivas e negativas. E aí ele congelou essa água e depois fotografou a molécula dessa água. Alguns acho que já conheciam, né? Mas para quem não conhecia, eu acho muito interessante isso. Então, olha aqui uma molécula de água com palavras positivas e essa feia com palavras negativas. Olha que horror. Ali, ódio, olha o ódio e o amor. Olha que coisa mais linda, parece um floquinho. Isso é água, gente, é água. Aqui falando de ameaça de morte e aqui ouvindo o som das palavras de Hitler. Olha só isso aqui. Olha aquilo lá, que diferença.
É muito interessante. Aqui ouvindo a sinfonia de Mozart, Imagine de John Lennon, palavras de amor, palavras de paz, de gratidão. E aqui de novo de morte, de ódio. E aqui, e esses dois, essa aqui é a água de um rio antes de um reverendo fazer uma prece. E aqui a mesma água do rio depois de uma prece. Da água do mesmo rio, a molécula. E aqui também, da nascente de um rio lá do Japão e de um rio poluído. Parece até um sapo, um negócio, não que o sapo seja feio, mas olha, uma aparência estranha. Então imagina quando a gente fala, pensa coisa ruim, sente coisa ruim, como é que fica nossas moléculas? Olha que horror que fica o nosso corpo, nossa cabeça, nosso coração. A gente é feito de molécula também, e tem água, ou seja, olha a água após ouvir orações. Olha que coisa mais linda, parece um enfeite de Natal, brilhando e tudo. Então, imagina o nosso corpo, que tem aproximadamente 80% de água, como é que ele é influenciado por esse fluido? Não só o nosso, mas de quem está ao nosso redor, do ambiente, do que a gente assiste na TV, das músicas que a gente ouve. Como é que isso influencia dentro da gente fisicamente até? Então, gente, é o que eu queria trazer para vocês, que a fé, ela é humana e divina. E ela não se restringe só à religião, né? E se a gente compreendesse o tamanho da força que temos e colocasse a nossa vontade a serviço dessa força, a gente seria capaz de realizar o que até hoje chamou-se de prodígios, que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então a gente tem esse poder de desenvolver essa faculdade, ela é inata, né, que fala? Ela já vem com a gente, Deus já pôs essa sementinha lá. E cabe a cada um de nós encontrar essa sementinha, fortalecer, alimentá-la para fazê-la crescer robusta, bela, né? E colocar em prática a serviço do bem, não só nosso, mas da humanidade. Obrigada. Você queria perguntar, filho? Você ficou sem